E boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos hoje falar sobre flip. Eita, peraí que houve problemas técnicos aqui. Vamos hoje falar sobre ainda problemas técnicos. Caramba. Tá, agora vai. Vamos hoje falar. Eita, peraí, pessoal. Agora sim. Vamos hoje falar sobre flip flops. Beleza. Mas o que é um flip flop? O que é um flip flop? Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que a gente tenha aqui uma espécie de calculadora especial. Aqui eu tenho o dígito 1 e o dígito 0. E aqui eu tenho o mais, né? E aqui eu tenho o botão de igualdade. E aqui vai ser a tela da minha calculadora. Beleza. Se eu aperto o 1, aqui na minha calculadora vai aparecer 1. Se eu aperto 1 de novo, esse 1 que está aqui, ele vai se deslocar para esse outro quadrado e vai aparecer um outro 1 aqui, certo? Se eu aperto mais, ele vai guardar esse 1 em algum lugar na memória da calculadora e aí ele vai deixar com que eu digite outros valores. Sei lá, vou digitar 0 aqui. E aí, quando eu apertar a igualdade, ele vai pegar aqueles valores que eu coloquei inicialmente e vai somar com esse valor aqui. Beleza. Mas por que eu estou falando isso? Vamos fazer uma brincadeira. Eu vou apertar aqui 1. Apertei. Logo, 1 vai ficar aqui, nesse quadradinho aqui. Bem, se eu não apertar nenhum outro botão da calculadora, esse 1 ele vai permanecer aqui para sempre. Vamos supor que a nossa calculadora ela tem uma bateria que seja infinita. Se eu não apertar nenhum outro botão da calculadora, esse 1 ele vai permanecer para sempre aí. Ele não vai mudar o seu estado. E é isso que é um flip-flop. Ele não é nada mais do que um, uma célula que pode armazenar um bit. Isso é um flip-flop, beleza? E os flip-flops, eles são feitos, né, com portas lógicas. Aqui eu tenho duas NANDs, onde a saída de uma NAND vai ser a entrada de outra e a saída de outra vai ser a entrada de outra NAND. E quando eu faço essa realimentação, eu consigo criar o efeito de memória igual da calculadora, sendo que ele só vai mudar o estado do bit se eu, de alguma forma, alterar o equilíbrio ou o estado de equilíbrio deste circuito. Beleza? Tá, mas geralmente a gente não fica desenhando o circuito do flip-flop. A gente faz uma caixinha. Por exemplo, aqui eu tenho uma caixinha, aqui eu tenho o S e o R. Q,
que barrado. Beleza. Geralmente o meu flip-flop sempre vai ser uma caixinha, sempre com duas entradas e sempre com duas saídas. Nesse caso aqui, eu tenho aqui o flip-flop SR. No flip-flop SR, ele tem duas entradas, uma S, outra R, sendo que o S é de set e o R é de reset. E também todos os flip-flops, eles vão ter uma outra entrada, que é o nosso clock. Sendo que quando não tem a bolinha, significa que ele vai detectar a borda de subida. Quando tem a bolinha, ele vai detectar a borda de descida. Beleza? E o que é um clock? Bem, um clock, ele é um pulso infinito, que de alguma forma está entrando aqui. Ele vai ficar baixo, alto, depois baixo, alto, baixo, alto, baixo, alto. Enfim, ele é infinito, ele nunca acaba. Por que que a gente usa o clock? Porque, bem, nesse flip-flop aqui, ele sempre vai detectar as bordas de subida. Então, toda vez que ele detectar uma borda de subida, ele vai olhar as entradas SR e vai determinar a saída Q. Se ele for borda de descida, ele vai olhar apenas as bordas de descida. O clock é como se fosse uma espécie de controle para o nosso flip-flop. Beleza. Vamos então aqui fazer a tabela verdade do SR. Bem, como a gente faz a tabela verdade? Primeiro a gente coloca aqui as nossas entradas, S e R, e a nossa saída. Nesse caso aqui, eu vou escolher apenas o Q como saída. E como eu tenho duas entradas, então eu vou ter 2 elevado a 2 possibilidades, que é 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. E aí, como funciona a tabela verdade do SR? Quando S é 0 e R é 0, o que não muda? Ou seja, se o que aqui for 0 e entrar 0 e 0 na borda de subida, ele vai permanecer o mesmo estado do que, beleza? Se eu colocar 0 no S e 1 no reset, ele vai sair 0 no Q. Então, se aqui for 1 e ele detectar uma borda de subida e as entradas tiver 0 e 1 no reset, ele vai transformar esse 1 no Q 0. E obrigatoriamente o Q barrado sempre vai ser o oposto do Q, então aqui vai ser 1. Tudo bem? Tá. E se o S for 1, ele vai sair 1 no Q. E lógico, o Q barrado vai ser 0. Isso vai depender, é claro, também da borda de subida do clock. Quando é 1 e 1, nesse flip-flop é muito difícil identificar. É muito difícil identificar se. Como é que eu posso explicar? Como ele é formado daquelas duas lentes, quando coloca um no S e um no R, fica difícil identificar o que. Então, esse estado 1 e 1 no SR, ele é chamado de proibido. Beleza? Tá. Agora vamos para o próximo flip-flop. Bem, o próximo flip-flop, ele é o mais utilizado comercialmente. Ele é o JK. Qual é a diferença dele para o SR? Quase nenhuma, né? Porque ele vai ter duas entradas, assim como o SR,
só que uma entrada vai ser J, outra vai ser K. Nesse caso aqui eu também estou usando borda de subida. E a tabela verdade ela é muito parecida com SR. Então, quando for 0, 0, o Q não vai mudar. Quando K for 1 e J for 0, o Q vai ser 0. Quando J for 1 e o K for 0, o Q vai ser 1. Somente aqui que vai mudar. Porque lá no SR, quando dava 1 em 1, era um estado impossível. Então aqui no JK ele vai comutar. Comutar é como se ele fosse inverter o valor. Por exemplo, está 0 aqui, entrou 1 em 1 no J e no K, detectou borda de subida, ele vai trocar o 0 para 1. E se fosse 1, ele iria trocar o 1 para 0. Beleza? Esse aqui é o JK. Nós temos também o flip-flop D, que o flip-flop D ele só tem uma entrada. E a tabela verdade dele é muito simples. Como só é uma entrada, ele vai ter apenas duas possibilidades de entrada, né? Que é 0 ou 1. E ele também depende de um clock. Nesse caso aqui, borda de subida. Então, se o D for 0 e tiver uma borda de subida, o Q vai ser 0 também. Se o D for 1 e tiver uma borda de subida, o Q vai ser 1. Então, nós podemos concluir que o flip-flop tipo D, ele está meio que transferindo o bit da entrada, que chega aqui, para a saída, né? Ele é como se fosse uma espécie de deslocador ou um registrador de deslocamento. E, por último, nós temos o nosso flip-flop tipo T. Nós temos o nosso flip-flop tipo T. Que ele também é muito parecido com o flip-flop tipo D. Só que o flip-flop tipo T, ele vai comutar a saída. Por exemplo, se meu Q vale 0 e entra 0 aqui no T, então ele ainda vai permanecer o valor de Q. Se no meu flip-flop entra 0 aqui e por acaso o meu Q é 1, ele vai permanecer o valor de Q. Mas, se por acaso entra 1 aqui e por acaso o meu Q é 1, ele vai inverter o valor de Q. Então, o Q vai se transformar em 0, né? E se for 0 aqui e entra 1, ele vai transformar em 1. Então, pessoal, esses são os flip-flops.